Naquela época, o mercado era muito devagar, né? São José era uma cidade extremamente carente e o mercado imobiliário era das construtoras de São José. Não tinha Que ano que... construtora. Você lembra que ano que era isso? Eu saí de lá em 87. Uhum. Conta 12 anos antes, da 75, mais ou menos. Não. Então, e teve Quase minha idade. alguns empreendimentos na Vila Ema. Tenho uma enorme satisfação de passar em alguns empreendimentos, alguns lugares. Fiz Guarapari, Porto Seguro, na Vila Diana, né? Tinha nós e a Castor Engenharia, fazendo... A história da cidade está passando por aqui, né? Depois eu montei uma imobiliária. O Kleber e o Sabonge eram meus sócios na imobiliária, né? Que são os meus primeiros sócios. Uhum. Então, sei lá, agora em 40 e poucos anos aí de atividade, a gente tem muita satisfação de ver a cidade no ponto que está, né? Uhum. E na montante, né? Montei em 94, junto com um empresário local, o Oscar Calçados e o Paulo Fernandes também. Uhum. E estamos aí juntos, há 30 anos, comemoramos, né, Maria Rita? Nossa, uma grande festa. Fui outro dia na festa de 30 anos. Recentemente fizemos uma bela comemoração, né? Eu tenho um espaço de eventos aqui na cidade também. Sim. Realmente foi uma experiência muito bacana lá. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti e também a Convapcast. Estou aqui com a querida Maria Rita mais uma vez. Fala Maria Rita, tudo bem? Tudo bem, Lúcio. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Aqui falar de uma coisa que para a gente é muito importante, que é a né, que é a Construvale. E aí a gente trouxe para falar com a gente hoje o Paulo Cunha, porque nós tivemos 10 edições da Construvale antes dessa. As 10 edições foi o Paulo Cunha que fez. Agora me passou o bastão e te garanto, não é fácil. Imagino só o trabalho que dá. Parabéns, Paulo Cunha. Obrigado pela oportunidade de gravar aqui com a gente e contar um pouco desses bastidores, como é fazer um evento como a Construvale, que vai acontecer agora de 21 a 25 de novembro, ali no Vale Sul. Grandes empresários, todo mundo do setor, né, os maiores do setor da construção civil vão estar lá, né, Maria Rita? E também espero vocês lá. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Obrigado, Maria Rita, pela oportunidade, a você também. A história nossa aqui, eu digo que construção civil, para a gente que está no sangue, né? Está no nosso DNA. Sim. Então, eu sempre fui da área comercial, né? Eu tenho imobiliária também, então a gente sempre fica pensando na comercialização dos produtos que as empresas joseenses produzem aqui na cidade, né? Então, em determinado momento, eu era diretor de marketing da Convap, alguma coisa assim, e nem sei quem era o presidente na época, eu sei que veio essa ideia de montar a Construvale, né? Eu abracei o negócio, mas até com muito entusiasmo, e isso virou vamos falar assim, uma enorme satisfação ao longo de 10 anos. Maravilha. Teve depois alguns problemas que a gente não continuou, né, em função de crises, de algumas coisas. Pandemia, uma série de coisas, né? E disponibilidade de local aqui. Eu enchi a paciência de tudo quanto é prefeito aqui, que eu queria um salão de eventos na cidade, né? Agora a Maria Rita, com muito sucesso, conseguiu um lugar maravilhoso para fazer essa... Qual a edição, Maria Rita? É a 11ª. Você fez 10, essa é a 11ª. Maravilha. Vamos conhecer um pouquinho do Paulo Cunha. Conta pra gente como é que você, economista de formação, foi parar na construção civil. Você falou que não que não trabalhou como economista, mas a construção civil está no sangue, está em todos os lugares na sua vida. Como eu disse, eu nasci na construção civil, né? Sim. Meu primeiro emprego, vamos dizer assim, foi na construtora Paraíso, do saudoso engenheiro Kojima. Fiquei lá 12 anos. Ele, inclusive, foi meu padrinho de casamento, né? Então, lá eu fui de office boy a sócio.
né? Fiz todo tipo de trabalho com ele lá. Construímos prédios, loteamentos. Aliás, foi lá que eu aprendi a fazer empreendimentos, tanto edifícios como loteamentos. Aí fiquei lá fazendo. Naquela época, o mercado era muito devagar, né? São José era uma cidade extremamente carente e o mercado imobiliário era das construtoras de São José. Não tinha Que ano construtora. você lembra que ano que era isso? Eu saí de lá em 87, conta 12 anos antes, dá 75 mais ou menos. Não. Então, e teve Quase vários, minha idade. alguns empreendimentos na Vila Ema. Eu tenho uma enorme satisfação de passar em alguns empreendimentos, alguns lugares. Fiz Guarapari, Porto Seguro, na Vila Diana, né? Tinha nós e a Castor Engenharia, fazendo a história da cidade está passando por aqui, né? Depois eu montei uma imobiliária. O Kleber e o Sabonge eram meus sócios na imobiliária, né? Que são os meus primeiros sócios. Então, sei lá, agora em 40 e poucos anos aí de atividade, a gente tem muita satisfação de ver a cidade no ponto que está, né? E na Montante, né? Montei em 94, junto com um empresário local, o Oscar Calçados e o Paulo Fernandes também. E estamos aí juntos, há 30 anos comemoramos, né, Maria Rita? Nossa, uma grande festa. Fui outro dia na festa de 30 anos. Recentemente fizemos uma bela comemoração, né? Eu tenho um espaço de eventos aqui na cidade também. Realmente foi uma experiência muito bacana lá. A parte da Montante, nós começamos fazendo 10 casas, que o pessoal chama de casinha, eu nem gosto, aqui no Aquários, uma parceria com o Kleber Sabonge também. Sim. Me lembro, atrás ali do The One ali. Isso. Ali eu tinha tudo para desfazer a sociedade com o Oscar, porque deu tudo errado. Nós tivemos que construir as casas para começar a vender. Você imagina a dificuldade que era o mercado na época, né? E apenas 10 casas. Eram casas... Não foi na época da Encol que teve aquela quebradeira? Passei por tudo quanto é tipo de problema. Encol, o Lehman nos Estados Unidos, várias crises aí. As crises brasileiras, né? Muitas. Mas São José também era uma cidade com poder aquisitivo muito baixo, né, Paulo? Muito diferente de hoje, né? Totalmente diferente, né? Completamente diferente. Deu um 360. É que eu falo assim, a São José, em 30 anos, ela se transformou totalmente. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos telefone celular, nós não tínhamos internet. Era uma dificuldade imensa, né? De lá para cá, com o desenvolvimento, a construção civil mesmo desenvolveu muito. A gente era mais manufaturado, as coisas mais devagar, né? Mas assim, essa tecnologia hoje chegou na construção civil e São José cresceu junto, né? A Johnson era menor, a GM já estava aqui, também não tinha essa pujança que tem todo, e São José virou uma referência, né? Pela localização. Hoje, inclusive, eu sempre olho lá os índices todos, né? Nós geramos mais emprego no comércio, né, do que na indústria, né? Justamente porque nós viramos um polo regional de serviços e comércio, né? A cidade cresceu muito, né? Olha, eu me lembro, eu vim para São José 37 anos, meus filhos nasceram e eu vim para cá. E comecei a trabalhar uns 5 anos depois. Você tinha um único restaurante em São José. Você queria levar alguém para almoçar. Não, um restaurante melhor era o Vila Velha, né? O Vila Velha. O Vila Velha. Perfeito. Você não Vila tinha... Velha, depois o mezanino. Mezanino, exatamente. Você não tinha outro lugar para levar. Hoje você tem todas as opções que você quiser em São José. Um monte de restaurantes bons, bares bons, né? Excelentes médicos que a gente não tinha. Eu lembro que eu tinha que levar meus filhos para São Paulo. Então, São José foi crescendo como um todo, né? São José mudou de patamar, como você falou, Maria Rita. Nos últimos 10 anos aí, realmente... uma velocidade incrível, né? E a gente está sempre, né? A Maria Rita, inclusive, brigando aí para as leis nos acompanharem, para a gente poder produzir pela nossa capacidade, né? A gente tem muito problema hoje, né? Hoje eu vejo, né, um prédio
o mais alto padrão que o Paulo faz, e outro que a Montante está fazendo, e outro da Costa Norte, aproveitando, são os primeiros que estão pegando as leis novas, né? Sim, sim. Completamente diferente, né, Paulo? Não tenho dúvida. Você tem muito mais liberdade para fazer, para construir, né? Mudou completamente. Dúvida. Essa alteração que a gente consegue integrar a sala com varanda, né? Mais a parte de gourmet dos apartamentos, acho que ficou sensacional. Antes a gente fazia de conta, né? Porque na hora que você tirava a bicha, você ia lá, quebrava tudo para fazer. Hoje você já pode fazer. Ficou mais racional, né, Paulo? Mais racional agora, né? Mais você já pode fazer também, mais sustentável. Porque você não tem desperdício. Já integra a sacada ali dentro do apartamento. A gente personaliza para o cliente. Entendi. O cliente não vai ter que quebrar, jogar entulho fora, comprar outro material. É mais sustentável. Aliás, é o maior argumento que a gente usou, né, Paulo? Sim, sim. Nossa, isso dentro da Convap, né? Dentro da Convap. Nesse crescimento da cidade também, das leis, a Convap sempre presente ali, cada vez mais, agora, né? mais do que nunca com a mais Maria do que Rita. Nunca. Não, mas a gente... eu acho que a Convap é um exemplo disso, né? Uma história, né? Sim. Foi passando gente, teve momentos que ela foi mais forte, menos forte, mas de acordo com o que a construção civil estava, as crises todas, né? Sim. Mas você olha lá, o Paulo está lá desde o início, as pessoas estão lá desde o início, então, assim, é uma história construída a um monte de mãos, né? Sim, não é ninguém certeza. que fez mais ou menos. É uma grande história, como Verdade. é a história da Construvale. Verdade. Agora, voltando um pouco, né? Que a gente está gravando esse episódio especialmente para falar da história da Construvale. Conta pra gente. A primeira, né, é sempre mais emocionante. Conta um pouco da primeira. A primeira, rapaz, a gente tinha nossos empresários aí. Primeiro você nunca esquece, né? Rapaz, nós fazíamos nossa reunião. Eu, João Dantas, Kleber, o pessoal, o Fred. Resolvemos fazer, a primeira foi lá no estacionamento do Center Valley. Né? Center Valley já tinha. Vamos levar o pessoal lá. Aí inventamos uma tenda e a climatização da tenda que foi o problema, né? Porque tanto o cliente... Em vez de gelar, esquentava. A dificuldade imensa, né? Vou até brincar aqui, né? A gente defumava o cliente, o corretor, todo mundo. Era complicado. Complicado. No fim, nós fizemos e, para nossa surpresa, eu não lembro o empreendimento que nós comercializamos lá, deu resultado. Sim. A primeira. Falei, gente, vamos começar a pensar na segunda. Crescendo. Ganha e ela força, contribuiu muito para incorporar a Convap, né? Porque hoje a Convap, ela tem esse respeito todo do interior, primeiro, pela atuação dos presidentes. E segundo, ela tem casa própria, ela tem um relacionamento que todos os presidentes da Convap foram... Mantendo, né? Fizeram um trabalho, de continuidade, sabe? Não tem aquele negócio. Alguns ficaram 2 mandatos, eu fiquei 2 mandatos, inclusive. Eu acho que só o Zé Renato ficou um único mandato, né? Só ele. Só ele. Ele não quis ficar o segundo, mas no geral... Alguém ficou 3, foi o João Dantas. O Frederico, que ficou 3 mandatos. O João ficou 2 também. Mas é uma história bacana. Sim. A Convap, Construvale, eu diria que é um patrimônio da nossa cidade. Maravilha. Que bom que a gente está agora retomando a Construvale. Já era o mesmo nome, Construvale? Era o mesmo nome, graças a Maria Rita, porque, olha, retomar isso aí, eu estou com outros compromissos fora da cidade, não pude assumir dessa vez, mas a Maria Rita encampou a responsabilidade, porque é uma responsabilidade imensa. Mas assim, a gente resgatou, a gente tinha, só para você ter noção, a gente pagou, e aí que a gente foi descobrir isso, o domínio, o Construvale, a gente pagou todos esses anos. Então a gente tinha o domínio. Entendi. Vocês têm o site lá na internet. A gente pagou esse tempo inteiro para não perder, né? Porque é um nome, assim, né? Aí vocês estão vendo aí, já está aparecendo aí toda hora. A gente só deu uma arrumadinha no nome, né? E vai ficar... É uma história que vai ficar. Hoje eu faço um pedacinho, daqui um pouquinho vem outro, faz outro. E assim fica a história da Convap e da Construvale, né?
Isso, e como ele falou, né? Ele começou a primeira com 40 estandes e na última, 10 anos depois, com 300 estandes. Perfeitamente. A primeira é mais difícil, né? E teve aí a história do... A gente sempre... corretor assado. Defumador de cliente. Que é aqui, ó. O corretor tá lá, ele tem que desempenhar, né? Então, agora o cliente... Mas você vai aprendendo, né? O cliente, já sabe que... vai embora, né? Nossa. Começa... E na verdade, assim, né? A gente... ficou também muito tempo, como o Paulo falou, não tinha onde fazer, né? Espaço. Não tinha um espaço adequado, porque a última que foi um sucesso foi ali na frente do Vale Sul, onde que é o Tenda hoje. Sim. Só que depois o Wagner desistiu de ser né? eventos lá. E essa agora o Paulo já tinha procurado, o Paulo nos ajudou, inclusive, foi lá no Shopping Oriente, Sim, mas o espaço é muito pequeno. Até que um dia, há uns meses atrás, tô eu passando assim e vejo o local da CIC vazio. E eu estava indo tomar um café com o Wagner. Ah, que bom. Aí eu perguntei pro Wagner, o que você vai fazer lá? Ah, tô pensando em evento. Ai, não, então vai ser evento. Até o evento da Convap vai ser evento. Sim. Né? E aí vamos fazer lá a primeira, né? A gente espera que ela tenha 160 estandes, né? Nessa retomada. Nessa né? retomada, né? Porque a gente precisa tá excelente, retomar para poder as pessoas enxergarem de novo, né? Como é a Convap, o tamanho da Convap. Do setor, né? É muito importante a gente mostrar a pujança do setor aqui, né? Nós sempre temos as crises e as idas e voltas, mas as construtoras daqui, do Vale, as construtoras associadas, estão aí em crise, sempre, não né? crise, estão aí construindo. Vem as de fora, larga um monte. Às vezes fazem bem, às vezes não vão embora. E os nossos associados estão sempre aí, né, Paulo? O nosso rol de associados é muito forte. Sim. Você pega todas as construtoras de São José, aprenderam a fazer empreendimentos por conta própria. Então, eles vão na medida que seu caixa permite. Não, ninguém faz loucura. As construtoras de São José são muito sadias. Sólidas, né? Você não vê problema das construtoras. Inclusive, os nossos painéis lá, que a gente toda hora fala em melhoria do setor dentro da legislação, isso é óbvio, né? E sempre com uma saúde financeira muito forte. Maravilha. E a Convap também sempre promovendo ali palestras, né? E modernização, sempre trazendo novidades, né? O ano passado teve tantas que a gente mal conseguia acompanhar, né? Teve 200 e... Nossa, foi um número... Maria Rita que precisa, às vezes. Foi um número absurdo. A gente não consegue. Quase todos os dias do que mais do ano. fez. É que também é um outro momento, né? E uma coisa também, né, Paulo? Os jovens que entraram, que são as segunda gerações todas, né? Vocês todos, eles também dão uma outra dinâmica para a Convap, né? Verdade. Lá o pessoal do Negeia, todo mundo aí, eles dão... Um abraço pro pessoal do Negeia. Isso, eles dão, né? Eles empurram a gente. Se a gente está cansado, fica meio desanimado, eles empurram a gente, né? A importância dos jovens terem entrado e até para o futuro da entidade, né, Paulo? Nós temos uma entidade aí em São José que a gente vê que... As nossas empresas, né? A gente está chegando, nós fizemos muito e estamos aí, a maioria, 30, 40 anos, porque é o meu caso, à frente de uma empresa. Sim. Principalmente com o mesmo conteúdo, com a mesma filosofia, nas mesmas bases de negociação. Isso nós estamos passando para os nossos... Hoje temos lá já 2 diretores lá que são filhos. Passando legado. Meu, aí, né? do filho do sobrinho do Oscar, o Luiz. O filho do Luiz também. Sim. Não, o Luiz. O Luiz não é filho do Luiz? Não, o Luiz é filho do Paulo Fernandes. Ah, sim. Então, verdade. O Luiz é filho do Paulo. É muita gente. É o Bruno é filho do Oscar. O Bruno é filho do Oscar, mas fica na Oscar Calçados. Ele é CEO da Oscar Calçados. Ah, entendi. Então, essa nova geração que está vindo agora, eu diria, às vezes eu falo assim, eles estão com ímpeto, muito mais preparados do que a gente, né? Porque a gente saiu do nada, vamos falar a verdade, tem essa verdade, né, Paulo? E nós preparamos eles, né? Preparou, assim, mas também eles já têm uma base para ir que vocês não tinham, né? Sim. Começaram... A gente atuava, para falar a verdade, pela necessidade. Quando comecei, eu precisava me sustentar, essa é a verdade. Assim como outros colegas lá da... Mas hoje não, eu acho que a Construvale tem um futuro maravilhoso. Você está retomando isso, porque ela só cresce.
Ela só cresce. Desde que tenha local adequado, né? que eu acho que está no melhor lá, dentro de um shopping. Vai ser sensacional essa 11ª edição. Deixa eu fazer uma pergunta para a Maria Rita. Maria Rita, se alguém é de alguma construtora da região e quer participar, tem stand ainda? Tem. Aí nós ainda temos alguns stands, tá? É só procurar ou a mim ou a Bruna lá na Convap, tá? Sim. E ainda tem stands à venda, sim. Aí. Quem precisar de um stand, quiser, lá você vai zerar suas unidades nessa feira, hein? Além disso, vai reforçar Encontrar a sua todo marca, mundo né? lá, né? Necessário reforçar a marca também, que é muito importante. Com certeza. Vai encontrar todo mundo lá, um network muito bacana, né? Com certeza. Palestras vão acontecer. Também vai acontecer podcast, gravação de podcast ao vivo lá, né? Isso, nós vamos ter, Paulo, tanto o MansaCast quanto o PoeiraCast. Nós vamos, lá nós vamos ter um local. Conte comigo. Os dois vão gravar. O Lúcio, inclusive, agradecer aqui de público, o Lúcio, ele está levando os equipamentos dele. Sim. Vai ficar lá. O PoeiraCast também, que é do Jefferson. Né? Nós vamos ter na abertura. Nós convidamos o vice-governador, mas pelo jeito nós vamos ter o governador, porque acho que o Tarcísio vai estar viajando, então o Felício virá como governador, mas Sim. Os prefeitos eleitos da região, estamos convidando todos, né? Porque a Convap é regional, né? Então a gente está precisando atuar mais nas outras cidades. Então vai ser um grande evento, com certeza. Sim. Eu acho também, se você me permite, nós estamos num momento de grandes transformações tecnológicas. Sim. Então, eu acho que a Construvale agora vai... um exemplo, tá? Você olha na cidade a quantidade de empresas de móveis planejados. Né? Que tem um negócio, tem uma avenida aqui que tem um do lado do outro, né? Sim. Então, tem muita coisa acontecendo, muita novidade acontecendo. Hoje você compra... um apartamento, você fica até meio em dúvida toda hora do que você pode colocar dentro dele. Tanta informação. Lá no começo, eu nem usava botar o marceneiro junto, porque não tinha tanta era assim, mais a construtora mesmo. A construtora, né? Era mais a construtora a gente fazia. Hoje, acho que o mercado está muito mais rápido, está muito mais fácil, está muito mais assim, ofertando coisas de qualidade do que há 20 anos atrás, quando eu comecei essa história. Imagina quem é um consumidor, né? Um consumidor final que tem a oportunidade de passar em vários estandes, conhecer várias unidades ali, e ali ele poder tomar uma decisão. Também é fantástico, né? Porque vai estar todo mundo no mesmo lugar. Né? Então, acho que também as promoções na feira ali, né? Então, o pessoal vai estar preparado ali para fechar negócio. O leque de empresas que estão lá também tem empresas de decoração, de material de serviço. Tem mais de decoração, nós temos menos, Paulo. Nós temos de material de construção. De materiais diferentes, né? E construtoras, bastante construtoras mesmo, perfeito, né? Perfeito. E material de construção. Decoração, eu acho que nós só temos 2. Tá. Mas eu acho que é um caminho aí. Eu acho que as empresas, como ficou mais de 10 anos sem ter, algumas não entendem ainda o que é a Construvale. Depois dessa primeira edição, com certeza, de voltar essa 11ª edição, tenho certeza que nós vamos, no ano que vem, dobrar e cada vez ser maior, com certeza. O nome Construvale, né? É muito mais que só construção, a Construvale, né? Toda a cadeia, né? Toda a cadeia produtiva oferecendo coisas lá. Então, a gente tem uma questão muito positiva que ela envolve a cidade toda, o pessoal de comercialização. Sim. Eu digo até que os hotéis enchem mais, porque tem gente aqui que vem do Vale todo. Todo. Então, ela tem uma importância vital, esses eventos de público, né? Eu acho que vai ser muito oportuno essa. Conta pra gente, são quantos anos de montante que você está com a montante? Nós montamos em 94, fizemos 30 anos esse ano. Sim. E aí você estava contando pra gente, eu estava viajando, ontem eu estava numa cidade, amanhã eu vou para outra. Nós viramos uma cidade, uma empresa, está fazendo empreendimentos para...
vários locais aí. Nem regional, você me falou que foi para Fortaleza. Fortaleza, né? pô. Mas o foco nosso hoje é São José e Campinas, a região de Campinas. Então tem vários empreendimentos. Já entregamos um lá agora, no final do ano passado. Predial? Não, o loteamento. Loteamento. O maior da região. Talvez o estado de São Paulo. Uma área de 1,5 milhão de metros quadrados, entregue. 1.800 terrenos. É condomínio aberto ou fechado? Ele é aberto com a característica de fechado. Sim. Que ele tem uma grande área verde que contorna ele. E ele está ao longo de uma avenida contestada de 3 quilômetros para essa avenida, todo comercial. Muito bom. Ali vai ter uma universidade, a PUC, que já está lá, 2 hipermercados, um já está construindo, um hospital. Então, é um bairro... Quase uma cidade, né? Uma pequena cidade. Agora, não foi fácil também. Eu sempre falo isso, né? Que da compra do terreno até o lançamento duraram 14 anos. Então, o empresário da construção civil... A metade da vida da empresa ele tem que ser muito persistente, resiliente. Com certeza. Que senão, eu sempre falo isso. Eu atuo bastante em loteamento, né? De vez em quando eu falo, gente, se eu fosse vocês, eu já estava desistindo. De longa data, né? E hoje a gente ainda tem umas facilidades. Hoje está um pouco mais fácil, né, Paulo? Principalmente o nosso relacionamento com a prefeitura, com as aprovações. Grapoab, a gente conseguiu uma relação muito boa. Está sempre o presidente do Grapoab aí com a gente também. Porque a gente tem que criar essas relações para poder criar umas facilidades. E facilidades não é nada de burlar a lei, não. É você ter acesso às pessoas, né? Você poder conversar com a pessoa. Exatamente. Né? Senão ela nem te atende. A gente precisa disso. E é essa função que a Convap sempre fez, né? De se aproximar do poder público e de abrir caminhos, né? Para que a gente possa conversar com as pessoas. Eu tenho visto bastante ação nesse sentido, né? O pessoal da Sabesp, outras concessionárias, aquelas reuniões, né? Você junta todo mundo. Uma série de questionamentos ali, dificuldades e leva até eles para eles darem uma solução nesses... É que, na realidade, assim, né? Eu acho que uma grande função da Convap é essa, né? O empreendedor, ele tem vários empreendimentos. Então, muitas vezes, ele não quer nem se indispor, discutir muito com o poder público. Quando a entidade leva, é diferente, né? Porque a entidade não é uma pessoa. Ela está levando o problema que está todo mundo e mostrando lá para a Sabesp, olha, está todo mundo com problema. Então, a Sabesp está com algum problema, né? E juntos, né? Você cria uma força maior, né? Eu acho que é isso, né? Junto a gente sempre é mais forte. Ressalte-se a sua experiência na atividade pública, né? Você foi secretária da prefeitura. Fiquei lá 13 anos e meio, então a gente acaba... Você entende do que está. Isso é muito importante. Sua contribuição agora para a Convap no setor produtivo é vital em agilização de processos, né? Acho que é muito bom. Quando me convidaram para ir para a Convap, eu tinha essa dúvida. Eu falava, eu não sou dona de construtora, né? Será que é bom, né, ser presidente? Eu questionei isso, né? Mas acho que tem sido, trabalhar junto com todo mundo tem sido interessante. Muito bom, a gente tem conseguido realmente. Bastante coisas junto aí. Maravilha. Bom, gratidão, Paulo. Obrigado. A gente está aqui divulgando a Construvale. Obrigado pela sua presença, essa história de 10 anos de Construvale, né? Essa 11ª, eu espero, será um sucesso. Parabéns também a Maria Rita e espero todos lá. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e tem uma palavrinha que eu digo que sempre que a Construvale proporciona para todo mundo. O construtor aqui em São José e no Vale do Paraíba, ele não é concorrente. Sim. Então, é um evento parceiro, né? Que, assim, a palavrinha que eu diria é satisfação. O que o construtor gosta de trocar ideia, interagir com outros construtores, tanto na Convap quanto na Construvale. Na Construvale eu presenciei todos, era assim uma troca de ideias, era muito bom. Então acho que você recomeçou um processo network de lá, né? Todo mundo lá também, do próprio associado do mercado e oferecendo um leque de produtos aí muito bacana, propiciando casa própria, né? Então, mas a gente só está conseguindo fazer isso porque teve essa história toda lá atrás, né? A gente não está começando do zero como vocês começaram. A gente está começando em cima de uma história, né? A gente fez dessa vez
fez um stand bem grande para a Convap, né? Sim. Justamente para a gente social. fazer a área social, Bacana. mas bem grande mesmo, 8 stands juntos. Para a gente colocar lá uma cervejinha no final da tarde, para a gente conversar todos os dias, que é justamente... network hoje é uma das coisas mais importantes que tem, né, Paulo? E só mais uma coisinha, se você me permite. Claro. E no local adequado. Eu lembro que a terceira, a quarta Construvale, eu fiz num galpão lá no Parque da Cidade. Não é nem galpão, choveu, molhou todos os estandes. Eu lembro. Perdemos imagens, que na época nós não éramos tão digital, né? Então tudo era... as perspectivas dos prédios eram em quadros, era outro momento. Perdeu-se tudo. Cartaz ali, Nossa, né? foi assim. E mesmo assim foi um sucesso, a gente conseguiu os resultados. No outro dia, todos lá secando seus próprios estandes, reabrimos. Mas assim, hoje eu tenho certeza do sucesso da Construvale. Mas convidar todo mundo, então, Lúcio, para estar lá, né, do dia 21 ao dia 25, no Vale Sul, ali onde era a CIC. Se está precisando de um imóvel, é o lugar correto, porque você vai ter todos os lançamentos de São José e região para que você possa escolher. Então, esteja lá com a gente, também para conhecer novidades. Vai ter muita novidade lá, são todos convidados. Com certeza. E novidade, a Obratec também vai estar lá com um stand, lá na Construvale. Que honra, gratidão a Maria Rita. Os podcasts também vão ser gravados lá. Então, quem tiver por ali, a gente já laça, leva ali pro stand, conversa um pouquinho, vai ser muito legal. E todo mundo lá, hein? Espero vocês lá. A imprensa inteira que já pedindo, querendo ir. Agora nós vamos ter também aí Band, Vanguarda, né? A propaganda, porque a gente precisa que realmente que vá as pessoas lá, né? Mas com certeza vai ser um grande sucesso. Gratidão. Paulo, Maria Rita, obrigado a todos. Até a próxima.